Bom dia a todos, live a live e com saúde. E saúde vem junto com simcha, alegria. Live a live com alegria e com saúde. Nos últimos dias começamos a falar falamos apenas um pouco sobre a importância de ter saúde e como conseguir saúde através de um bom equilíbrio entre alma e corpo, que realmente entendemos que o nosso corpo merece saúde e precisa ter saúde, que somente assim ela se torna um bom instrumento e veículo para nossa alma. Isso que nos vimos nos últimos dias. Mas hoje, para seguir adiante, vamos ver realmente na prática como que isso funciona. Diariamente, cada um de nós agradece a Deus, ele faz uma bênção. Vamos analisar bem essa bênção e em seguida vamos começar a aplicar isso aqui a partir de já. Diariamente falamos o seguinte: bendito é você, Deus, nosso Deus, o Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria. Deus nos formou com sabedoria. Ou seja, Deus nos formou com sabedoria, além disso aqui, nos deu a força, a faculdade de sabedoria também. Já que Deus nos formou com sabedoria, por isso todos nós somos pessoas sábias. Podemos entender e discernir bem o que está acontecendo com nós e o que está acontecendo no nosso redor. E criou no ser humano numerosos orifícios e cavidades. Daqui a pouco vamos explicar o que isso significa. É revelado e conhecido diante do trono da tua glória que se apenas um deles fosse bloqueado, se um desses orifícios ou cavidades fosse bloqueado, ou um deles fosse aberto, seria impossível existir mesmo por um curto momento. Seria o nosso triste fim. Bendito você, Adonai, que cura todo ser vivo e realiza maravilhas. Ou seja, isso é uma bênção de agradecimento para Deus, que nos deu um corpo que funciona tão bem. Um corpo que funciona. Foi feito com sabedoria e nos deu sabedoria. E realmente, isso do nosso lado, nós não podemos ser mal agradecidos. Devemos entender a grande dádiva que nós recebemos de Deus e por isso agradecemos. Ou seja, terminamos com as palavras que Deus é aquele que cura todo ser vivo e realiza maravilhas. Sobre qual maravilhas que nós falamos? A ligação entre corpo e alma é considerado, na linguagem da Cabala, a maior maravilha que podemos imaginar. Nossa alma espiritual, totalmente conectada com Deus, enxerga o nosso mundo de uma ótica totalmente diferente. Entretanto, nosso corpo tem uma visão totalmente diferente, aquilo que nós chamamos uma visão corporal. Juntar alma e corpo para ele se tornar um Adão, um ser humano completo. Completo significa alma investida dentro do corpo. Isso é uma grande maravilha. Mas além da própria ligação do corpo e alma, aqui temos vários outros assuntos que devem despertar a nossa atenção. A própria ligação entre alma e corpo é algo que é totalmente maravilhoso. Mas se olharmos e entrarmos nos detalhes, percebemos algo super interessante. O nosso corpo, ela possui 248 órgãos.
Mas também a alma possui 248 energias e faculdades, que eles, cada uma dessas faculdades e energias, vão se investir ou revestir em seu recipiente particular. Por exemplo, vamos pegar o nosso olho. O nosso olho físico, ela é um recipiente para receber uma faculdade divina, espiritual, o poder de enxergar. Agora, o poder de enxergar, ela escolheu o nosso olho. O nosso olho é o lugar onde realmente essa faculdade espiritual pode se investir. Ela não pode se investir no nosso cérebro. Ela se investe justo no nosso olho físico. Idem, a nossa inteligência se encontra no nosso cérebro. Não se encontra no nosso coração e não se encontra nos nossos olhos, se encontra no nosso cérebro. Porque cada faculdade e cada energia, cada atributo, possui o seu recipiente particular, que aquele recipiente tem que se adequar para poder receber justo aquela energia. E isso tem uma certa perfeição. Quando tem alguma dificuldade no nosso olho físico, isso atrapalha a faculdade de enxergar espiritual para não poder se investir no olho. Isso é algo que é maravilhoso, onde que se juntam faculdades espirituais, forças, energias, vitalidades espirituais, com o nosso corpo, os detalhes do nosso corpo, de tal forma que os detalhes do nosso corpo se tornam recipientes, cada um e cada uma para a sua faculdade, ou a sua vitalidade. Isso é uma grande maravilha. A Cabala ainda se prolonga sobre esse assunto. Se pegarmos o nosso cérebro, também está subdividida em duas partes. O lado direito do nosso cérebro, diz a Cabala que ela é úmido e frio, ar-condicionado. Enquanto o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é quente e seco. A natureza de algo que é seco é realmente para esfarelar, ou seja, ele começa a ficar em detalhes pequenos. Porque cada uma dessas partes realmente é recipiente para um outro departamento do nosso cérebro. Aquela parte do nosso cérebro que está ligada com Chokhmah, captar uma nova ideia, ela é fria, úmida, ar-condicionado. O lado esquerdo, já que é mais o lado analítico, que é tudo subdividido em detalhes, por isso ela é quente e seco, onde que os detalhes, de repente, ganham muito importância. De qualquer maneira, são apenas exemplos, como cada detalhe do nosso corpo também é um recipiente para uma faculdade, uma energia específica e detalhada que entra somente naquele recipiente e jamais que pode entrar no outro recipiente. Isso segue uma linha da Cabala bem interessante. A Cabala faz uma pergunta. Por que uma pessoa cega pode gerar um filho que enxerga? Nós sabemos, e hoje isso foi provado, que mesmo quando o pai e a mãe são cegas, eles podem gerar um filho que não tem essa dificuldade, enxerga muito bem. E qual que é o motivo? E qual que é o motivo que o filho pode ser mais inteligente do que seu pai? Afinal das contas, foram seus pais que deram origem para ele. Será que o filho pode ter alguma coisa que o pai não tem? Será que o filho pode ter a capacidade de enxergar e ver bem quando os pais são cegos?
Diz a Cabala o seguinte: o que significa uma pessoa cega? Vamos entender bem. A faculdade, a energia de enxergar, isso pertence à alma espiritual. E a alma sempre é completa e perfeita, como todos os seres espirituais que têm perfeição. Quando a pessoa não enxerga, isso significa que essa energia, essa faculdade de enxergar, ela, por algum motivo, não consegue se investir no olho físico. Tem alguma coisa errada com o recipiente. Por isso, o recipiente não capta. Mas, não porque o olho não capta, significa que essa faculdade some e desaparece da nossa alma. Ela continua como parte da nossa alma. Por isso, quando os pais ganham um filho, já que deram para eles a sua essência da sua alma, deram para eles junto com aquela faculdade espiritual. O filho que não tem dificuldade com seus olhos físicos, por isso, ele tem aquela faculdade espiritual que recebeu de seus pais e consegue enxergar muito bem. Idem é quando se trata sobre inteligência. A alma entende tudo. Só que o cérebro físico do pai está limitado, ou mais limitado do que o filho. Mas quando essa faculdade, as faculdades intelectuais dos pais chegam para o filho, e seu filho tem o melhor recipiente, está mais revelado no filho do que no pai. Está mais revelado, não que ele existe mais. Ele é mais revelado. Como isso é provado, Deus colocou uma alma dentro de nós. Tem que adequar aquela alma como corpo. E não somente adequar a alma com o nosso corpo, as faculdades, que são 613 faculdades, energias, atributos, assim diante, cada um deles vão se adequar, cada um para o seu recipiente particular. Isso é uma grande maravilha. Agradecemos Deus pelo esse grande milagre. Mas nós não terminamos ainda. Nós temos também o nosso lado espiritual, a nossa ligação com Deus. A nossa alma é um ser espiritual totalmente conectado com Deus. Por isso, e já que a maneira que a alma manifesta e realiza a sua ligação com Deus é cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que nós conhecemos como os mitzvot, os mandamentos escritos na Bíblia e na Torá. Isso é a maneira como que a alma recebe as suas energias. Há uma ligação entre alma e corpo, e quando falta no cumprimento dos mitzvot, isso prejudica a energia da alma que tem que entrar no corpo e prejudica o corpo para poder receber aquela energia tão especial. De tal forma que aqui temos uma combinação de fatores. 613 órgãos da pessoa, 613 faculdades e energias da alma que tem que se investir nos recipientes do corpo. E depois nós temos os 600 mandamentos do Deus, que são chamados órgãos do Deus, que são vitalidades para a alma, não para o corpo. Que a alma precisa daquelas vitalidades para poder continuar vitalizando o corpo. Agora entendemos que quando falta, ou quando está ausente, uma dessas 613 energias, isso realmente pode complicar nossa saúde. E para receber de volta aquela saúde, nós precisamos realmente fortalecer aquelas energias divinas que ilumina as energias da alma para poder sustentar o corpo. O assunto realmente é profundo para entender essa ligação. Mas é interessante que há cartas do Rebbe do Chabad, onde que ele trata
diversos assuntos ligados com a área da medicina. Por exemplo, a área das doenças circulatórias e vasculares. Quem ia pensar que a Kabbalah, o Hassidut, tem algo para dizer sobre esse assunto? Se alguém tem uma dificuldade, uma doença circulatória, o que ele vai fazer? Vai visitar um médico e vai comprar um monte de remédios. Mas não vai ligar aquilo com sua vida espiritual. Mas diz o Rebbe, não. Olhos e visão, sono e sonhos, fala e gagueira, procedimentos cirúrgicos, envelhecimento, qualquer outros tipos de deficiências, inúmeros, eu apenas citei alguns, cartas do Rebbe para dizer sobre cada um o que nós devemos melhorar em nossa vida para influenciar o nosso corpo e proporcionar saúde para o nosso corpo. A pessoa pergunta para o Rebbe, o que eu faço? Eu estou com dificuldade com meus pés não me carregam mais, estou sentindo fraqueza nos meus pés. O Rebbe vai dizer para ele, não vai dizer não, o Rebbe diz para ele, saiba, o que são os pés de uma pessoa? Ele sustenta todo o peso da pessoa. Eles são um fator que sustenta. Segundo a Kabbalah, o que sustenta a nossa vida? Fé e confiança em Deus. Te falta fé e confiança em Deus. Por isso, a sugestão para alguém que tem dificuldade com seus pés, ele sente que seus pés perderam a força, começa a fortalecer a tua fé e confiança em Deus. Você não acredita suficiente, você acredita numa forma geral. O que significa uma forma geral? A Kabbalah também nos dá uma explicação. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas eles acreditam numa forma que aquela fé que eles têm não é integrado na pessoa, não é internalizado. E o exemplo sobre isso aqui, o ladrão, antes de fazer o furto, ele sabe que é uma situação perigosa. Ele para, ele reza para Deus. Fala, Deus me ajuda porque eu vou fazer agora um furto. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso, me ajuda. Agora, como que isso funciona? Está pedindo Deus te ajudar? É um sinal que você acredita em Deus. E você não sabe que Deus não está gostando, não está aprovando daquilo que você vai fazer? Como você pede ajuda de Deus para fazer algo contra a sua vontade? Mas assim que é a fé que muitas pessoas praticam, ela é contraditória. Ela contradiz o seu dia a dia, não está bem internalizado. Diz o Rebbe para aquela pessoa, você tem dificuldade com fé. Não está bem internalizado em você. Cuida da tua fé. Cuida da tua confiança em Deus. Você vai ver que, de repente, teus pés vão te suportar. Você vai sentir força nos teus pés, porque eles vão te sustentar da mesma forma como tua fé e confiança em Deus vão te sustentar no nível espiritual. Por isso, há uma ligação intrínseca entre o cumprimento dos mandamentos de Deus e a nossa saúde prática, as nossas dificuldades no dia a dia. Sem falar que problemas ligados com nossa mente, problemas psicológicos, são diretamente ligados com a vida espiritual. Isso não é nenhum segredo. Mas, nas próximas aulas, vamos ainda se aprofundar bem entre essa ligação do nosso corpo, as faculdades, energias que preenchem o nosso corpo, que sustentam o nosso corpo. A vitalidade que a alma recebe, as energias que a alma recebe através do cumprimento das mitzvot, e como que isso acaba sendo depois reprocessado para reenergizar o nosso corpo. A ligação entre elas é algo que vamos se aprofundar cada vez mais e mais. E em seguida,
temos que ainda ver por que a nossa comida é tão importante. Por que Deus nos criou de tal forma que precisamos se alimentar. E que se chama comer bem. E temos ainda muito para falar sobre esse assunto, mas eu acho que para um dia já deu bastante trabalho para vocês. Por isso, vamos em frente, cuidar da nossa saúde. Porque com saúde podemos realmente se mudar e mudar o mundo inteiro. Saúde traz alegria. Alegria traz uma energia positiva, de tal forma que cada um de nós se sente com autoestima e capaz de fazer essas mudanças. Por isso, vamos cuidar da nossa saúde, mas cuidar da forma correta, uma forma boa. Seguindo cada vez nosso plano desse ano. Somos criados na imagem de Deus, a semelhança de Deus. Por isso temos a força. E que força? É a força de Deus. Bom dia para todos e muita alegria e saúde.